Bom, na aula de hoje eu vou orientar em como utilizar algumas telas que foram desenvolvidas para a ID Logistics e, e essas telas têm como função a consulta e a correção de alguns dados para que os pedidos que não foram atualizados o preço unitário possam ser atualizados. Então, no primeiro momento, nós vamos entrar no sistema. Bom, aqui estamos dentro do sistema. Alguns usuários têm uma quantidade menor de menus, mas acho que todos que estão vendo esse vídeo terão um menu que dá acesso a essas telas. O processo é curto, apesar do vídeo ser um pouquinho longo, mas é um processo curto. Num primeiro momento, nós vamos identificar um pedido que tenha falta de saldo para determinado item. O que acontece? Há uma tabela no sistema que controla os dados, que controla o estoque de maneira virtual para definir os preços de retorno quando volta do Infolog. E essa tabela ela pode estar inconsistente, então é necessário fazer algumas correções. E essa inconsistência ocorre quando um pedido não é atualizado, tá? Então, para eu saber quais itens de determinado pedido está sem estoque, qual a quantidade, eu tenho um relatório que foi desenvolvido. Então, nós vamos no menu de suprimentos, gestão de estoque, controle de estoque, relatórios. O número do relatório é o 132. Ele está aqui, ó. Falta saldo estoque por pedido. Esse é o relatório. Então nós vamos executá-lo. Esse relatório ele tem apenas um filtro, que é o filtro de pedido. Eu posso informar um ou mais pedidos, um intervalo de pedidos, ou eu posso deixá-lo em branco. Se eu deixá-lo em branco, ele vai avaliar a tabela e vai me dar um retorno de todos os itens que estão sem estoque, que existem pedidos, mas que não tem no estoque nessa tabela virtual. Então, na nossa situação, eu não vou buscar um pedido específico, eu vou pedir para ele me trazer todos, ok? Então ele me trouxe aqui, é um relatório simples, porque esse relatório, o intuito é exportarmos para o Excel. Então eu tenho aqui o relatório, ele me traz o número do pedido, o código do produto que está sem saldo, a quantidade em aberto e a quantidade disponível. Então, ó, por exemplo, esse primeiro item eu preciso de 45 unidades no pedido 7761. Porém, eu só tenho 30 disponível na tabela que controla esse retorno de valores do Infolog. Então, preciso corrigir esse item. Então, nós vamos salvar. Vamos salvar como XLS. Então, salvamos. Eu tenho minha listagem, vou fechar. Beleza. Agora eu vou abrir essa lista no Excel. Então eu tenho aqui todos os dados que eu preciso. Bom, então eu vou selecionar aqui um item aleatório, vou marcar, pegar o último item aqui. Vou marcar ele aqui só para a gente se localizar. Vamos para a tela onde eu posso consultar a situação
desse item. Então no sistema eu vou em suprimentos, personalizadas, consulta de movimentos. Essa tela, ela me mostra os movimentos que eu tenho desse item na tabela que controla esse retorno de valores. Provavelmente eu tenho movimentos que não existem ainda nessa tabela e eu preciso adicionar. Então vamos abrir essa tela. Empresa 7, filial 2. A filial muda de acordo com a unidade em que o funcionário trabalha e o fornecedor também. Informo o número do produto, o código do produto, e ele me traz os movimentos. Então aqui nos movimentos é uma tela só de consulta, eu não consigo alterar nada, nem adicionar nada, excluir também não. Eu tenho o número da nota, a série, a sequência desse item, o produto todos serão o mesmo, e a quantidade recebida, o campo quantidade faturada, que me informa o quanto já foi faturado, e o quanto eu tenho disponível. Ok? Se voltarmos aqui, eu sei que o meu pedido precisa de 660 unidades, mas eu só tenho 452 disponível, que é a somatória desse campo aqui, ó. Então eu sei que esse item está faltando movimentos que não foram adicionados ainda. Então eu vou dar um print dessa tela. Vou abrir um Microsoft Paint. Então nós temos aqui um print da tela para fazermos um acompanhamento, ok? Voltando no sistema, como que eu sei quais movimentos faltam desse pedido? Como que eu sei quais movimentos eu tenho que adicionar ou quais movimentos eu tenho que corrigir? Eu vou sair da tela, nós vamos lá em suprimentos, gestão de recebimento, notas fiscais de entrada, consultas, itens. Então lá na consulta de item, eu vou saber quais movimentos de entrada eu tive desse produto, para poder adicionar na minha tabela. Então eu zerei as datas, vou informar o produto que nós estamos corrigindo e vou pedir para mostrar. Ele vai me trazer todas as notas de entrada que tiveram esse produto e vai me listar. Então, ó, nesse produto eu só tive uma nota de entrada, que foi a 267 397 série 002. A sequência foi a 4 e a quantidade que eu recebi foram 180 peças, 180 unidades recebidas, ok? Pô, mas lá na minha tabela eu tenho 5 notas diferentes, não é? Aqui na minha tabela eu tenho 4 notas diferentes. Nenhuma delas é a 267 397. O que aconteceu? Então, eu vou consultar no sistema esse mesmo produto, só que com o código antigo. Porque antes de tirarmos o controle de lote do sistema, esse produto já existia com um código antigo, que era 02. O mesmo serve para Chevron, cada um tem a sua particularidade aí. Então, ó, vamos consultar com o 02. Olha só quantas notas nós temos agora. Então, ó, vou até aproveitar para mostrar aqui, procurar a nota 261944, que é a primeira. Vamos ver se essa nota existe lá. 261944, tá aqui, ó, 480 itens, tá vendo? Então nós temos que adicionar naquela tabela todos os movimentos que ainda não foram adicionados, ok?
Então vou dar um print dessa tela também. Print screen. Abrir mais um Paint. Colar. Então, acabamos de fazer uma análise e sabemos, nós temos todos os dados para definir o que eu vou imputar no sistema. Então, vamos usar o Paint para marcar o que já está no sistema, ok? Então, no sistema eu já tenho a nota 261944. 261944. As que a gente já tem no sistema, eu vou apagar para a gente não colocar de novo. Vamos pegar a próxima. Opa. A próxima, 263910, já está no sistema. Então, vou pegar 263910 e vou deletar daqui, para não correr o risco de colocarmos dados duplicados. A 265104 também já está lá. Então vou pegar 265104 e apago. E por último, a 265933. 265933 e vou remover da minha lista. Bom, temos todas as 4 notas que já existem na tabela removidas daqui. Então não corremos o risco de adicioná-las novamente. Agora eu vou passar o processo para adicionarmos essas que nós não temos ainda na lista. Então nós vamos no sistema, fechar essa tela. Vamos aqui em suprimentos, personalizadas, manutenção de movimentos. Essa tela permite que eu adicione nessa tabela todos os itens que não estão, ou permite que eu corrija caso o item esteja incorreto. Então a gente vai clicar em manutenção de movimentos. Vamos analisar essa tela. O primeiro campo é a empresa, o segundo é a filial, o terceiro é o fornecedor, o quarto campo é o número da nota fiscal e o quinto e último campo é a série da nota. Todos esses 5 dados nós temos aqui marcados. Nós temos aqui a filial, o número da nota, a série, o fornecedor e a empresa, que é a 7 para todos. Então, é um processo simples. Vamos informar a empresa, é a 7. Filial, nesse caso, é a 2. O fornecedor, que muda para cada filial. A nota fiscal, quem é a primeira? A primeira nota que nós vamos adicionar é essa aqui, ó, que está selecionada, a 250.460. Formar 250.460. A série 002. Tá aqui a nota. No item, eu tenho aqui, ó, a sequência 1, a quantidade de 1680 peças, 1680 unidades. Então, ó, a sequência número 1, o produto é o 20401867. A derivação. A derivação é um campo que nós não utilizamos. Então, basta dar um espaço e mudar de campo. Sempre na derivação tem que dar um espaço, senão o sistema dá uma mensagem de erro. A quantidade recebida são 1680 unidades. 1680 unidades. A quantidade faturada? Nenhuma. Até mesmo porque não foi faturado nada. Está faltando unidades ainda para poder faturar. E a quantidade disponível? O mesmo 1680.
Vou clicar no botão alterar, ele salvou para mim esse item. Agora vamos adicionar o segundo. Vou apagar, que esse já foi. Vamos para o segundo item. O segundo item é o mesmo dado: empresa 7, filial 2, fornecedor 5001. O número da nota é o 250.818. Então vamos lá. Mesmo, 250.818. A série é a mesma. Nessa eu já tenho um item, que é o quarto item, sequência 4. Só que o item que nós vamos adicionar é o item da sequência 2 e o código é diferente. Então, ó, adiciono uma linha clicando com a seta para baixo. 2 20 40 18 67. Esse é o erro. Eu tentei passar pelo campo derivação sem colocar o espaço. Como eu não tinha o espaço adicionado, ele me fala que é necessário informar um valor. E me pergunta se eu quero corrigir agora. Sim, eu vou corrigir agora. Eu vou dar um espaço, tabular. A quantidade que foi recebida são 720 unidades. E a quantidade disponível são 720 unidades. Clico no botão alterar. Se eu não clicar no botão alterar, a modificação, a correção que nós fizemos não é salva. Então acabamos de salvar. Vamos para o próximo item. Eu vou fazer os próximos itens com um pouco mais de agilidade. Então a nota é a 254.760. Ela já possui um item também, só que nesse caso nós vamos adicionar um novo item que é o de sequência 3, 480 unidades. O próximo item a fazer é a nota 260.111 com 1020 unidades. Eu cortei um pedaço do vídeo para dar uma acelerada. E por último, nós vamos corrigir a nota 265.573. Então, por último, agora nós vamos corrigir a nota 265.573. Já possui alguns itens. Esse é o sequência 2, 600 unidades. Feito. Esse é o processo de correção. E isso tem que ser feito para cada item que nós extraímos do relatório. Nesse caso, nós corrigimos esse item. O processo é o mesmo, tanto de consulta quanto de correção para todos os demais itens que estão na nossa lista. Acho que o vídeo foi intuitivo. E por hoje é só.